Bom dia, meus queridos. Vai tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos seguindo aqui a mais uma meditação, na verdade, a última meditação da nossa série dessa semana em Jonas capítulo 2. E nós vamos ler aqui o versículo 10, que nos diz assim: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. A nossa meditação hoje tem como tema um novo começo depois das profundezas. Nós vamos percebendo que toda tempestade ela tem um propósito determinado por Deus e toda disciplina aplicada por Ele possui um tempo certo para terminar. Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, conforme a narrativa desse texto. E durante esse período, Deus ele trabalhou profundamente em seu coração, levando-o ao arrependimento, restaurando a sua comunhão e renovando a sua compreensão da graça de Deus. Então, quando seu propósito foi alcançado, o Senhor ordenou ao peixe para que devolvesse Jonas à terra firme. Esse versículo, embora breve, ele está repleto de esperança, pois o mesmo Deus que preparou o peixe agora determina também o momento da libertação. Isso nos ensina que as profundezas nunca são o destino final daqueles que pertencem ao Senhor. Deus, ele não nos destinou para nos abandonar, mas para nos restaurar. E depois das profundezas, ele sempre pode conceder um novo começo. Essa verdade, ela vai alcançar o seu pleno significado na pessoa de Cristo, que venceu a morte para oferecer uma nova vida a todos os que confiam nele. Mas qual é a esperança que esse texto traz ao nosso coração? Em primeiro lugar, Deus ele sabe exatamente quando terminar o tempo da prova, ele sabe exatamente quando esse tempo chega ao fim. Jonas, ele não saiu do peixe quando ele desejou e nem quando imaginou que já havia aprendido o suficiente. Ele saiu quando Deus falou. O Senhor é quem controla o início, a duração e o fim daquela experiência, e nada acontece ali por acaso. Essa mesma verdade também, ela se aplica às nossas vidas, pois muitas vezes nós perguntamos por que determinadas lutas demoram tanto. Nós gostaríamos que Deus removesse imediatamente o sofrimento, mas Ele conhece perfeitamente o tempo necessário para cumprir os seus propósitos em nossas vidas. A sua sabedoria é maior do que a nossa compreensão. E quando a disciplina alcança então o objetivo de transformar o nosso coração, Deus também lhe conduz o momento da restauração. Nós podemos descansar, porque nenhuma prova permanece um dia além daquilo que o Senhor determinou em sua perfeita vontade. Mas há esperança também nesse texto que nós lemos, quando nós compreendemos que a restauração sempre prepara um novo chamado. Ao chegar à terra firme, Jonas não voltou simplesmente àquela vida que ele tinha antes. Deus estava preparando o profeta para recomeçar a sua missão. A experiência daquelas profundezas havia transformado o seu coração e o preparado para ouvir novamente a voz do Senhor. E quando nós pensamos nisso, nós podemos também imaginar que a mesma coisa acontece conosco, pois Deus não restaura apenas para aliviar a nossa dor, mas para renovar o nosso propósito. As experiências difíceis que nós enfrentamos é necessário para produzir maturidade, humildade e sensibilidade espiritual. E muitas vezes aquilo que parecia apenas um sofrimento torna-se parte de um testemunho poderoso que Deus usará para alcançar outras vidas. Pois o Senhor não desperdiça nenhuma lágrima dos seus filhos. Cada etapa da caminhada pode ser transformada em instrumento para a sua glória e para o fortalecimento da nossa fé. Mas nós encontramos aqui também esperança nesse texto, quando nós compreendemos em terceiro lugar que a graça de Deus nos devolve novamente a missão. O livro de Jonas mostra que o propósito da restauração nunca foi apenas o bem-estar daquele profeta. Deus queria alcançar a cidade de Nínive. A misericórdia que Jonas recebeu deveria agora resultar em obediência e serviço a ele. Essa mesma verdade também ela continua válida para nós, pois nós fomos alcançados pela graça de Deus para vivermos em uma missão. E quem experimenta o perdão do Senhor não pode guardar essa bênção apenas para si mesmo, mas ele precisa anunciar aos outros que a esperança encontrada em Cristo é real. A restauração sempre nos impulsiona, então, a uma vida de testemunho, uma vida de serviço e compromisso com a vontade do Senhor. E aí nós olhamos para Jesus e nós podemos enxergar nele o exemplo maior dessa verdade. Depois de vencer a morte, ele enviou seus discípulos para proclamar o Evangelho a todas as nações. A nossa nova vida, ela não termina na restauração pessoal. Ela se transforma em uma missão de anunciar que ainda existe esperança para todo pecador que está arrependido. Eu faço aqui algumas aplicações importantes. A primeira delas é que você precisa confiar no tempo de Deus, sabendo que Ele controla tanto a prova quanto o momento da libertação. A segunda aplicação que eu posso
fazer aqui é que você precisa permitir que as dificuldades possam produzir um coração mais humilde e preparado para servir ao Senhor. A terceira aplicação é que você possa usar a sua história, a história de restauração, para testemunhar da graça de Deus e encorajar outras pessoas a voltarem para Cristo Jesus. Essa também, quando nós pensamos em tudo isso, é uma mensagem do Evangelho. Em Cristo Jesus, nenhum fracasso precisa ser definitivo. A cruz nos lembra que Deus ele transforma a morte em vida, culpa em perdão e desesperança em um novo começo. Se hoje você se sente marcado pelos erros do passado, lembre-se dessa verdade. Quando a graça de Deus entra em cena, sempre existe a possibilidade de um recomeço. Então, que você possa caminhar confiando no Senhor, porque aquele que te sustentou nas profundezas é o mesmo que continuará guiando seus passos até o cumprimento de todos os propósitos dele e para a glória dele. Oremos mais uma vez nessa manhã no nome de Jesus. Pai, nós somos mais uma vez, ó Deus, agradecidos ao Senhor, ó Pai. Nós queremos te louvar pela tua grandeza, pelo teu poder e pela tua majestade, Senhor. Sabemos, ó Pai, que a tua palavra nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor, ó Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Então, ó Deus, quando nós estamos debaixo do propósito, da direção do Senhor, que nós possamos, ó Deus, encher o nosso coração de esperança, pois quando nós passarmos por tempestades, quando passarmos, ó Deus, pelas profundezas, ó Pai, das águas agitadas em nossa vida, nós podemos confiar que é o Senhor que está conduzindo a nossa história, Pai querido, e que o fim da nossa jornada só acontecerá quando o Senhor permitir ou quando o Senhor determinar, ó Deus. Mas enquanto isso não chega, que nós possamos continuar, ó Deus, esperançosos, sabendo que o Senhor é quem está no controle das nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas lutas, ajuda-nos, ó Pai, nos momentos de desespero do nosso coração e da nossa alma, a manter firme a nossa fé e os nossos olhos, ó Deus, voltados ao trono da Tua graça, Pai. Assim nós oramos, agradecidos por mais um final de semana. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor cuidou de nós durante toda essa semana. Pedimos a Tua bênção, a Tua direção e a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele continue sustentando a tua vida para a glória dele. Que a graça e a paz do Senhor continue alcançando o teu coração.